Fala, família Barrados! Vamos para os nossos palpites para a 7ª rodada da Série B. Mas antes, vamos relembrar os nossos palpites para a 6ª rodada. Editor, põe na tela! Começando pelos meus palpites. Brusque contra Sampaio Corrêa, palpite 2-1 Sampaio, placar do jogo 0-0. Primeiro erro. Ponte contra Operário, palpite 1-1, placar do jogo 0-0. Acerto. De empate. CRB contra Brasil de Pelotas, palpite 3-1 CRB, placar do jogo 2-1 CRB. Acerto. De vencedor. Londrina contra Náutico, palpite 3-0 Náutico, placar do jogo 0-0. Mais um erro. E fechando os meus palpites, Cruzeiro 1, Vasco 2, foi o palpite. Placar do jogo 2-1 Cruzeiro, outro erro. E agora temos os palpites do João. Confiança contra Vila Nova, palpite 1-0 Confiança, placar do jogo 1-0 Confiança, acerto. Cravado. Goiás contra Avaí, palpite 2-1 Goiás, placar do jogo 3-0 Goiás, acerto. De vencedor. Remo contra Guarani, palpite 1-1, placar do jogo 0-0, acerto. De empate. E fechando os palpites do João, Coxa contra Vitória, palpite 3-1 Coxa, placar do jogo 1-0 Coxa, acerto. De vencedor. O jogo entre Botafogo e CSA não teve palpite porque foi adiado. E temos agora a nossa classificação atualizada. Lembrando que os jogos entre CRB e Brasil de Pelotas e Londrina contra Náutico não valem pontos para mim nessa rodada porque foram bloqueados pelo João. O João foi para 23 pontos e eu fui para 13 pontos. Ele abriu 10 pontos de vantagem. Uma rodada cheia de 0-0. Espero que tenhamos mais gols na próxima rodada, na 7ª rodada. E agora vamos para os palpites para a 7ª rodada. Então, editor, roda a vinheta. We the beautiful in the gold. The US gon' take home the gold. We the beautiful in the gold. The US gon' take home the gold. Avaí contra o CRB. Avaí que tomou uma sapatada do Goiás fora de casa, né? Tá precisando ganhar contra o CRB, que conseguiu uma vitória, né? Contra o Brasil dentro de casa. Acho que o Avaí vai ter que fazer uma vitória aí nesse jogo. Vou botar 2-1 pro Avaí, vai ser meu palpite. O Brasil vem da derrota contra o CRB. Era um jogo complicado. O CRB vinha de 2 derrotas seguidas. Precisava dar uma resposta e deu a resposta logo para cima do Brasil de Pelotas. O Brasil saiu atrás, buscou o empate, mas acabou levando o segundo gol logo na sequência e perdeu o jogo. Agora o Brasil pega o time da Ponte Preta, que ficou no empate contra o time do Operário. E que fase do time da Ponte! Pelo menos dessa vez não perdeu. Interrompeu uma sequência de 3 derrotas, o time da Ponte Preta, mas a fase é ruim demais. Já são 4 derrotas e 2 empates nessa Série B, nenhuma vitória. Para esse jogo eu aposto no empate. 1-1 é o meu palpite. Guarani contra o Coritiba. Guarani que conseguiu um empate fora de casa, buscou um empate lá contra o Remo. E o Coritiba que ganhou do Vitória.
Acho o jogo equilibrado, vou dar um palpite de empate aí, colocar 2-2 nesse jogo. Jogando fora de casa, o Vila Nova perdeu para o Confiança. Criou poucas chances, o time do Vila Nova fez pouca coisa nesse jogo e chegou à sua terceira derrota seguida no Brasileirão Série B. Preocupante, porque agora pegam o Goiás, que voou para cima do time do Avaí, 3-0. O Goiás fez 2 gols quase que em sequência no primeiro tempo e matou o jogo ali. No segundo tempo, ainda fez mais um golzinho e fechou o placar em 3-0. Nesse jogo, o Goiás é favoritaço nesse jogo aí entre dois times de Goiás. Eu aposto no time do Goiás. Goiás 2-1 é o meu palpite. Operário contra o Confiança, o Operário que foi buscar um empate fora de casa contra a Ponte. Contra o Confiança, né, que conseguiu uma vitória em casa. Acho que o Operário, por jogar em casa, tem um certo favoritismo. Vou colocar 1-0 aí pro Operário. Eu esperava muito mais do Sampaio Corrêa nesse jogo contra o Brusque. Criou pouco demais o time do Sampaio Corrêa e quase perdeu o jogo ainda na reta final. O goleirão do Sampaio fez uma baita defesa num chute do Edu do Brusque. Agora o Sampaio pega o Botafogo, que não jogou pela 6ª rodada porque teve o seu jogo adiado. O Botafogo chega descansado para essa partida. Nesse jogo eu aposto no Sampaio Corrêa. Sampaio 1-0 é o meu palpite. Vitória contra o Londrina. Vitória vem de derrota, perdeu fora de casa para o Coritiba. Contra o Londrina, que tirou o 100% do Náutico, né, mas não tirou a invencibilidade, arrumou um empate contra o Náutico. Acho Vitória favorito para esse jogo, vou dar um palpite aí de 3-0 para o Vitória. Jogando contra o Londrina, o Náutico fez o seu pior jogo no campeonato até agora. Criou muito pouco o Timbu, mas segue invicto no campeonato. Ficou no empate contra o time do Londrina. Agora pegam o Remo, que ficou no empate contra o Guarani. Jogo chato demais, travado no meio de campo. O empate foi justo, nenhuma das duas equipes merecia vencer. Para o jogo entre Náutico e Remo, acho que tem um claro favorito, é o Náutico. Náutico 3-0 vai ser o meu palpite. CSA e Cruzeiro. CSA que não jogou na rodada passada, teve um jogo adiado contra o Botafogo. E o Cruzeiro, né, que conseguiu ganhar, né, ganhou do Vasco, né, o Cruzeiro sempre bate no Vasco, né, o Vasco é maior freguês do Cruzeiro, mas ganhou, né, conseguiu dar uma subida ali. Cruzeiro empolgado, vou colocar uma vitória do Cruzeiro então nesse jogo aí, vou colocar 1-0 pro Cruzeiro, uma vitória fora de casa da Raposa. O Vasco foi derrotado pelo time do Cruzeiro. Era um jogo complicado contra um adversário tradicional. O Vasco até saiu na frente, mas acabou levando a virada. Foi um jogo bastante equilibrado. Agora o Vascão pega o Brusque, que ficou no empate contra o Sampaio Corrêa. Foi até um bom resultado para a realidade do time do Brusque. O Sampaio tem um elenco bem superior ao do Brusque. Para esse jogo, eu aposto no Vasco. Vasco 3-0 é o meu palpite. E esses são os palpites para a 7ª rodada do Brasileirão Série B. Se inscrevam no canal, é de graça. Comentem, compartilhem, deixem seu like. Valeu, tchau, tchau!